O rádio é mesmo um contador de histórias, mas existem algumas histórias que o rádio não contou. E são essas histórias, algumas delas, que nós vamos contar para vocês. Vamos então, eu e Dinoel Santana, contar algumas histórias que o nosso querido rádio não contou. Pois é, através de alto-falantes fortíssimos, belíssimos, ótimos, de boa qualidade, não é verdade, Roberto? Porque já não é à toa que se fala alto-falante. Alto-falante. Não é? E aqui no nosso caso são altos contantes. Altos contantes. Não é? Altos, perfeito. Porque coisas que acontecem por trás das câmeras, não, por trás dos microfones. Nos corredores, nos bastidores, coisas que acontecem ali por trás das cortinas, quem sabe algumas fofocas, né? Exatamente. E Roberto, para com esse negócio de por trás das cortinas, que por trás das cortinas aconteciam coisas incríveis, Roberto. Incríveis, que jamais eu contaria. Não pode, censura, censurado. Então, vamos começar com algumas dessas histórias, porque, olha, não é brincadeira não. No outro dia eu estava fazendo umas contas, Dinoel. Eu comecei em rádio quando eu tinha 13 anos de idade. Eu testemunhei muita coisa, né? Muitas coisas que a gente ouvia falar, outras coisas que a gente via. Mas a nossa mente ainda muito jovem não elaborava muito, né? Quando eu comecei a escrever o meu livro e comecei a ter o meu canal no YouTube, eu comecei a juntar esses pedaços e imaginei que essas histórias não podem desaparecer conosco. Não. Nós temos que reproduzi-las. Sem dúvida. Usando dos nossos recursos. E um desses recursos está aqui, é a TV Carioca da Gema. Perfeitamente. Não é? Que aqui é tudo com conteúdo. Pois é, então eu angariei muitos conhecimentos, muitas histórias. E eu vou contar hoje aqui para vocês algumas delas que a gente não encontra em livros. Foram histórias que contaram para o Dinoel, que hoje a gente reproduz aqui. Agora, Roberto, sinceramente, nós vamos contar histórias que o rádio não contou, não é? Não é isso que nós vamos fazer aqui agora? Exatamente. Aí eu te pergunto, mas tem outras histórias que você não pode contar? Tem algumas que a Conta gente não... uma aí. Pode contar, não? Não, eu não vou contar em respeito ao quê? às pessoas que foram protagonistas É dessas mesmo? histórias. Mas você presenciou alguma história assim? Olha, é tal coisa, eu não presenciei, mas me contaram. E, na verdade, você não sabe se é verdade ou se é mentira, né? Então, contam na cada dúvida, uma. a gente não divulga. Olha, no transcorrer aqui, eu vou pensar se eu posso contar uma história que vai ser incrível. Bom. Vai ser uma grande revelação. Eu vou pensar. Para não comprometer ninguém, né, Roberto? Não. Afinal de contas, respeito é bom e eu gosto. Especialmente se as pessoas estiverem vivas, né? Exatamente. Exatamente. Não, e se estiverem mortas, pior respeito ainda. a memória. Exatamente. Então não conta. Não, vou pensar. Muito interessante. Porque os ouvintes, muitas vezes, misturavam realidade com fantasia. Isso. Eu já contamos aqui vários episódios de pessoas, ainda no nosso encontro passado, eu falei de cartas que a atrizes recebiam porque o ouvinte achava que ela era um agente daquela cura, daquele milagre, Isso, não é? Isso. Então, para o bem e para o mal. Por exemplo, a Elza Gomes, que fazia um papel de... Elza Gomes era uma grande radioatriz da Nacional. Ela, em uma certa novela, ela fez o papel de uma mulher muito má, uma megera na novela. E ela foi, inclusive, uma vez agredida numa feira livre. Isso aí veio no jornal. Ela foi agredida numa feira livre porque uma fã estava revoltada com a personagem que ela fazia na novela da Rádio Nacional. Para o bem e para o mal. Agora, Roberto, tem uma coisa. Diga. Eu acho o seguinte, quer dizer, no rádio era terrível,
Mas na televisão ainda acho que deve ser muito pior para os atores, muito pior, né? É, muito pior. O ator tem que se esconder muitas vezes, né? Não exato. pode, porque as pessoas realmente... O cara faz um papel de vilão numa novela e, de repente, cara, não pode nem sair à rua. Exato. Que o povo fica revoltado. Porque acontece o seguinte, no meu entendimento, existe uma diferença entre o rádio e a televisão e o cinema. Sim. Por que não existe essa revolta contra o ator de cinema? Porque o ator de cinema está muito distante da realidade do público. Sim. E o rádio está muito presente. Muito. O velho rádio, o ouvinte ouvia aquela novela a 1h da tarde, às 2h da tarde, passeando pelo centro da cidade. Encontrava aquele radioator, que ele conhecia pela voz, conhecia por fotos, por revistas, não é? Então, era muita proximidade. Daí a Elza Gomes ter sido agredida numa feira livre do Rio de Janeiro por uma mulher, uma ouvinte revoltada com o papel dela que ela estava fazendo numa novela. Agora, para o bem e para o mal. Mas para o mal também. E para o bem. O Sancler Lopes, grande radioator, ele, da Rádio Nacional, era também advogado. E ele tinha uma voz muito bonita. Muito bonita. Ele fez na novela, na apresentação da Vida de Cristo, ele faz o papel de Pilatos. Ele é o Pilatos, o que condena Cristo, né? A crucificação. Que lava as mãos. Que lava as mãos, né? Condena e lava as mãos. Exatamente. Pois bem, o Sancler Lopes fazia também o papel de Sombra. Isso. Naquele seriado. Já fizemos aqui um programa sabe os segredos que se escondem nos corações humanos. Só o Sombra sabe. Era esse mesmo, Sancler Lopes. Uma senhora de cerca de 80 anos se apaixonou pela voz do Sancler Lopes e procurou o Sancler Lopes, que ele na ocasião era uma figura muito popular. Coração de 80, mas coração de ninfeta. E o noticiário, na ocasião, que ela doou uns bens que ela tinha para o Sancler Lopes. E ele aceitou? Mas a verdade é que não foi bem isso, não. Não? A história foi deturpada. Essa história o rádio não contou. Eu vou contar como é que foi. Eu vou, para me ajudar a contar essa história, eu vou reproduzir aqui uma entrevista que o Sancler Lopes deu em 1977 ao programa do Luiz Carlos Saroldi. Sim, na JB. Da Rádio JB, onde você trabalhou, em que ele deu um depoimento ao programa noturno do Saroldi. E ele vai contar direitinho como é que foi. Eu tenho a fita dessa entrevista. E vocês vão ouvir agora que o Hugo vai colocar para vocês aí. Perfeitamente, vamos lá. Ela me convidou para ser advogado dela, porque pretendia fazer o testamento e não conseguia fazê-lo. Eu disse a ela que eu não tinha dinheiro nem para tirar o diploma, quanto mais para ser advogado dela. Mas ela insistiu muito, me emprestou o dinheiro, tirei o diploma, e ela me deu uma procuração ampla e conseguiu fazer o testamento. Na ocasião, foi revelado por um repórter parece-me que do Globo, que o Sancler Lopes havia recebido uma herança de uma senhora, de uma admiradora. E não foi bem isso. E eu vou continuar mostrando para vocês o depoimento do Sancler Lopes para o Saroldi, na Rádio JB, em 1977, em que ele explica direitinho como é que foi essa história. Vamos lá, Hugo. Vamos ver. No qual eu não era herdeiro. Absolutamente. A herança que coube a mim, isso se deve à fantasia dos jornais, notadamente de um grande repórter que naquela altura pertencia ao Globo e que fez essa fantasia, embora sabendo que não era verdadeira. Que uma senhora de 80 anos tinha se apaixonado por mim, um rapaz ainda, né, tinha se apaixonado por mim e que me dera toda a fortuna dela. Em verdade, o que eu tinha nesse testamento era uma faixa de herança
como usufrutuário de 50% dos prejuízos, porque era da fazenda que só dava prejuízo. Em verdade, essa que era a verdade, que foi deturpada pela reportagem e que fez disso um cavalo de batalha. Em verdade, 4 anos depois, ela fez uma nova modificação no testamento e me deixou a fazenda, que representou um ônus, longe de ser uma grande vantagem. Para encerrar o problema, eu devo dizer a vocês o seguinte: este inventário, todo ele, rendeu a mim, naquela altura, 1.600 contos, dos quais eu teria que pagar uma porção de coisa que ficava reduzida a quase nada. Mas, em todo caso, eu cumpria todos os objetivos. E gastei nesse inventário 2.500 contos. Você vê a grande fortuna que eu recebi. Então, Roberto, essa história, o Sancler Lopes, eu tenho dúvidas dessa história. Com todo respeito. Com todo respeito, entendeu? Você não suscita uma duvidazinha, não? Uma senhora de 50 anos, perdão, de 80 anos, deu uma fortuna para ele, uma herança. Assim, eu olho, sinceramente, que Deus tenha Sancler Lopes, mas eu não acredito nessa história. Sinceramente, não acredito. Eu acho que essa choradeira sua não corresponde à verdade. Bom, o Sancler não está aqui para se defender. Então, na sua dúvida. Vamos deixar vamos ver a página. Se ele fosse o Sombra que ele interpretava, ele diria assim: quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? Pois é. O Sombra sabe. Pois é. Então fica aí. Eu acho que o mal se esconde do coração dele nessa história. Vai por mim. Quer um conselho, de Noel? Ficar calado. Fica com a sua dúvida e vamos lavar as mãos feito Pilatos. Exatamente. Não é como ele lavou as mãos, o Sancler interpretando Pilatos na vida de Cristo. Né? Isso. Lavamos as mãos. Isso. Bom, vamos contar uma outra história e que me enseja homenagear uma outra dubladora também, que perdemos há coisa de 2 meses. A Carmen Sheila nos deixou. A Carmen Sheila, nossa amiga, ela começou na Rádio Nacional quando ela tinha 11 anos de idade. Novinha. Eu tinha 13 para 14 e ela tinha 11. Eu me lembro bem dela, uma menina, ela era baixinha. Você namorou ela, não? Não namorei. Não namorei, não. Eu gostava da Juraciara Giacomo. Gostava assim? E ela sabe disso. Gostava assim? É mesmo? É mesmo, Roberto. Com todo respeito, Juraciara é uma senhora. Eu também sou um senhor, né? Mas você está muito bonito. Roberto. Mas tá bem, no lançamento do meu livro, ela estava lá e eu disse: Juraciara, minha ídola. Meu amor de adolescência. Né? Bacana. Ela nunca soube disso. Essa história, tá vendo, pessoal? O rádio não contou. Não contou, só aqui na TV Carioca da Gema. Só aqui na história do rádio, essa confissão do meu querido e dileto amigo Roberto Salvador, falando do seu amor adolescente. Eu achava, Juraciara, ela é capaz de estar nos ouvindo. Juraciara, eu achava você encantadora, chegando aos 11, 12 anos de idade na Rádio Nacional para participar da novela das 2 da tarde. E eu já estava lá para fazer o Clube Juvenil Todd. Você com uniforme escolar ainda, não dava tempo de ir em casa, né? E trocar de roupa. Ia de uniforme mesmo para a Rádio Nacional. São coisas do passado, né? É verdade. Memórias do passado. Essa é uma história que o rádio não contou. Essa não. Essa não. Eu que arranquei de você aqui agora essa verdade, né, Roberto? Mas eu falei isso tudo porque você perguntou se eu namorei a Carmen Sheila. Isso. Não namorei, não. Mas aí é aquela história. Atirei no que não vi para acertar o que vi. É o contrário que eu contei para ele. Mas a Carmen Sheila, grande amiga, foi ao lançamento do meu livro, mas infelizmente nos deixou agora há coisa de 2 meses. Daqui a pouquinho eu vou botar, não sei se eu separei aqui, acho que eu botei, sim, eu separei. Daqui a pouco vou botar a Carmen Sheila fazendo umas dublagens aqui. Mas eu vou contar a história que o rádio não contou, quando a Carmen Sheila tinha 11, 12 anos de idade. Sim. Você lembra-se da Henriqueta Brieba? Muito. Grande atriz, né? Isso. Radioatriz e atriz. A Henriqueta Brieba fumava muito. E uma tarde, fazendo uma novela escrita pelo
Mário Lago, chamado O Presídio de Mulheres, a Carmen Sheila fazia o papel de uma menina. E Henriqueta Brieba era uma avó dessa menina. Mas, no meio do capítulo, a Henriqueta tem um acesso de tosse na vida real. Verdadeiramente. Né? Porque ela fumava muito. E ela tossia, não parava de tossir. E ela foi para o fundo do estúdio, ver se passava. E na cena seguinte, ela continuava tossindo. Aí o que aconteceu? Houve um pequeno corre-corre no estúdio. E foi o contra-rega, buscou água. Ali ao lado do estúdio tinha um bebedouro, né? No andar 22. Levou água para ela, o operador botou uma música, uma passagem musical para ganhar tempo. E eis então que entra em cena o talento e a presença de espírito da querida Carmen Sheila, que era uma menina de 12 anos de idade, começando em rádio. O que ela fez? Ela transformou aquele diálogo que ela ia ter com a avó, que era a Henriqueta, com tosse, num monólogo. Você vê a presença de espírito dela, uma menina ainda. E ela nova no rádio, com certeza. Nova, mas... E o talento, né? Aí talento. Que a gente vê o talento, né? E a presença de espírito, ela começou, transformou aquele diálogo que ela ia ter com a avó num monólogo. Vovó, a senhora está com tosse, a senhora não pode me responder. É o que eu vou perguntar. Aí ela pergunta, mas a senhora acha assim, 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 assim? E a senhora me responde, isso, assim, assim. Ela foi e transformou o diálogo no monólogo. Algo que já havia acontecido anos antes, e ela com certeza sabia disso, numa cena entre a Daisy Lúcide e o Paulo Gracindo, que nós já narramos aqui. Isso, exatamente. Né? O Paulo Gracindo transformou o diálogo no monólogo. E então a Carmen salvou a cena. Ela salvou a cena. Aí a cena, a Henriqueta melhorou e pôde retomar o capítulo da novela. Esse ato, essa atitude da Carmen Sheila teve uma grande repercussão na Rádio Nacional, na ocasião. Tanto que a direção geral da rádio botou no quadro de avisos um elogio deste tamanho para Carmen Sheila e pela sua presença de espírito. Elogio assinado pelo diretor-geral da Rádio Nacional. Foi realmente um grande feito de uma menina inexperiente. Isso não foi divulgado fora da rádio, uma pena. Foi divulgado dentro da rádio. E o rádio nunca contou essa história. Eu estou contando. Mais uma. Contei por quê? A Carmen Sheila contou para mim e eu botei no meu livro. E está aqui. Então, em homenagem à querida e saudosa Carmen Sheila, vamos colocar aqui um pouquinho dela aí. Vamos falar um pouquinho dela e botando até um pouquinho de dublagem para ela. Vamos lá. Dela participando. Vamos lá. Vamos ver. Carmen Sheila, adulta, foi uma das mais destacadas radioatrizes da nova geração. Em homenagem a esta querida colega, aí vão alguns de seus trabalhos. Conhece essa voz? Você me parece um homem adequado a se ter ao lado numa situação difícil. Por que insistem em anunciar o jantar como uma carga de cavalaria? Tem mau gosto, com um péssimo senso de humor e cheira muito mal. Sabe, é o tipo de lugar onde você leva a pessoa que ama e apenas senta e relaxa e vai ouvir um pouco de jazz e esfria a cabeça. Sr. Malfoy, pare de ficar gemendo, já pode ir. Saiam da frente, deviam tê-lo trazido direto a mim. Emendar ossos é fácil, mas fazê-los crescer... eu vou sim, com certeza, mas vai ser doloroso. Vai passar uma noite difícil, Potter. Olha só, Banzai, o que encontramos aqui. Espere, aí eu te conheço. Você é o bobo da corte de Mufasa. Sabe o que nós fazemos com reis que pisam fora do seu reino?
Pois é, então aí, Olha, nossa homenagem. Mais uma vez, Carmen demonstra Sheik. a qualidade desses atores, né, Roberto? Que versatilidade, como mudam, como fazem. Espetáculo. Aquilo né? que a gente diz sempre aqui, né? Quem fez bom rádio, faz bom teatro, bom cinema, boa televisão e boa dublagem. Sem dúvida. Temos tido aqui vários exemplos, né? Exemplos. Cada programa que tem aqui, a gente presta homenagem aos dubladores, né? Porque os dubladores migraram, com o fim das radionovelas, migraram do rádio para a dublagem. Né? Os radioatores foram para a dublagem. Dublagem, grandes dubladores. Exatamente. Olha, agora vamos falar de um grupo aqui de atores. Dias Gomes, Janete Dias Gomes, Aliomar de Matos, Mildred dos Santos, Alba Regina. Alba Regina. Alba Regina era mulher do Carlos Palu, não era? Da área Continental, né? Exato. Pois bem, o Dias Gomes era diretor de rádio-teatro da Rádio Tamoio. A Tamoio fazia rádio-teatro, tinha um estúdio pequeno, no segundo andar da Avenida Venezuela, e ele era o diretor. Ele escrevia novela também nessa época e era o diretor. E ele era casado com a Janete Claire. Sim. A Janete Claire. E do rádio-teatro da Tamoio participava também a Liomar de Matos. Minha querida Liomar de Matos estava lá no lançamento do meu livro, em 2010. E também participava das novelas da Tamoio a Mildred dos Santos, que era casada com... era mãe do Galvão Bueno, né? Já falamos disso aqui. Falamos. Pois bem, acontece que a Janete Claire, a Alba Regina e a Mildred dos Santos e a Liomar de Matos, as 4 radiatrizes principais da Tamoio, engravidaram. Todas praticamente ao mesmo tempo. Será que foi do Galvão Bueno? A Mildred? A Mildred foi a ser... O bebê que estava na barriguinha dela era o Galvão Bueno. Isso. Era o Galvão Bueno. E então ficavam as 4 contracenando no pequeno estúdio da Tamoio, a Alba Regina, a Janete Claire, a Mildred dos Santos e a Liomar de Matos. Aí uma tarde o Dias Gomes chegou, que era o diretor, falou assim: olha, vocês vão dar um jeito, que vocês 3 barrigudas aqui não dá para ficar as 4, no mesmo estúdio ao mesmo tempo. Então essas barriguinhas se tornaram famosas mães de radialistas, não é? Como você citou aí, o Galvão Bueno. Bom, filho da Mildred. Da Mildred com o Aldo Viana. Bom, essa então é uma história que me foi contada pela Liomar de Matos, quando eu estava escrevendo o livro, e que é um fato pitoresco ocorrido lá atrás, nos anos 40, por aí. E que o pessoal não sabia, né, Roberto? Agora, Roberto, antes de saber, eu quero pedir o seguinte, aquela nossa vinhetinha. Você gostou da vinheta? Sim, gostei. Não, então, acho que a vinheta atrai o público. Cai. Isso, né? Bem, cai bem. Cai no gosto também, que é para a gente poder vender o nosso Esse é o momento dela. Exatamente. Então, vamos a ela? Vamos lá. Podemos ir? Vamos a ela. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Você viu? Vai lá? Bem não, carioca. vem cá, né? Mas vem cá, não vai lá, não. Vai lá só para tirar uma onda. O negócio é vem cá. Vai lá no sentido dos ícones que estão ali, de onde você pode acessar a TV Carioca da Gema. E pode, naturalmente, fazer a sua inscrição, pode compartilhar, pode fazer o like. É isso que nós precisamos. TV Carioca da Gema, a primeira TVcast brasileira. Tudo com conteúdo. Rimou, não foi, Roberto? Tudo com conteúdo. Isso mesmo. Gostei. Né? Vamos fixar essa ideia. Muito bacana. Mas aí, Roberto, te interrompi, vamos lá. Vamos mais uma história? Uma história que o rádio não contou. Vamos embora. E, infelizmente, é uma história triste. E aí que é uma história, até aqui a gente mostrou de alegria, histórias alegres, né? Mas agora é uma história triste, mas que foi verdadeira. Verdadeira. Aconteceu o seguinte, eu vi uma radioatriz chamada Zezé Fonseca. Zezé Fonseca foi uma mulher que veio do velho rádio ainda, do programa Cazé. Era uma mulher muito culta,
uma intelectual que estudou canto, fez teatro, estudou teatro e era cantora, né? A Zezé Fonseca era uma mulher muito bonita, e ela foi, inclusive, casada com o Orlando Silva. Ah, é? É. O Orlando Silva, lá nos anos 40, a Zezé Fonseca foi casada com o cantor das multidões, Isso. Orlando Silva. Mas um casamento que eles viviam entre tapas e beijos, porque uma fase muito difícil do Orlando Silva, envolvido com a morfina, não por culpa dele. Ele é uma história até bastante triste também. O Orlando Silva, quando era menino, ele era adolescente, ele sofreu um acidente, ele caiu do bonde, ele foi subir do bonde, o bonde arrancou, ele caiu e a roda do bonde passou por cima do pé dele, e decepou os dedos dos pés. E ele teve dores horríveis, vocês imaginem, numa época que não existia antibiótico. E ele ficou internado, ainda garoto, tomou doses fortíssimas de morfina. Nossa Senhora. Mas ele ficou curado do acidente, mas infelizmente tornou-se dependente de morfina e viveu grande parte da vida dele aí lidando com a droga, que não era cocaína, era morfina, que ele se transformou num viciado graças ao atendimento médico que ele sofreu na ocasião daquele acidente. Bom, mas isso é outra história. Ele foi um dos maiores cantores do Brasil, casado com a Zezé Fonseca, que tinha um temperamento muito forte e também bebia, e o casamento não durou muito tempo. Infelizmente, ela foi casada com alguns poucos anos com o Orlando Silva. Pois bem, a Zezé Fonseca foi trabalhar na Rádio Nacional como radioatriz. E essa história que o rádio não contou, que eu conto agora para vocês, me foi revelada e está aqui no meu livro. Por favor. No meu livro, A História do Rádio, e foi contada pelo Luiz Manuel. Luiz Manuel, um menino, começou menino na Rádio Nacional, era filho da cantora e atriz Salúquia Rentini. O Luiz Manuel me contou essa história. Ele fazia papel de menino em novelas da Rádio Nacional. Numa tarde, uma novela escrita pelo Mário Lago, chamava-se O Amor Conhece os Caminhos. A Zezé Fonseca contracenava com o Luiz Manuel. Zezé Fonseca era uma madrasta muito má que maltratava o Luiz Manuel, que era um menino. Pois bem, aconteceu o seguinte, ele sofria na mão dessa madrasta. Ele sofria e comia o pão que o diabo amassou, como se diz hoje em dia. E não reagia. Não reagia, que era uma criança. Certo. Pois bem, aconteceu o seguinte, último capítulo da novela. Os ouvintes tinham ódio da personagem da Zezé Fonseca, da madrasta, do Luiz Manuel. Nos últimos tempos, a Zezé Fonseca estava bebendo muito. Ela ultrapassou os limites do álcool. Eu bebo sim. Ela ultrapassou os limites do álcool. E não apareceu para os ensaios daquela tarde. Bom, então houve a correria, quase na hora da novela entrar no ar, conseguiram uma outra radioatriz e ensaiou fazendo o papel que a Zezé deveria fazer. E assim foi. Foram para o microfone. Quando a novela vai entrar no ar, minutos antes, instantes antes da novela entrar, eis que aparece a Zezé Fonseca. Toda animada. E já aí? Tinha tomado já umas e outras. Já tinha passado a dose? Não, ela estava ainda sob os efeitos. Estava mamadinha? Estava. Aí, claro, a outra atriz tinha ensaiado, né? Tinha ensaiado. E o Luiz Manuel está no estúdio. A novela, aí acho que a Zezé entra e arranca o script da mão da mulher que tinha feito o ensaio, da atriz
que tinha ensaiado. Nossa, sim? E disse Chegou assim, e tomou o script. deixa comigo. Ei! Sabe como é que é? Quando diz deixa comigo. É porque tá ruim. É para não deixar, né? Bom, e ela resolveu fazer. A outra tinha ensaiado tudo direitinho. Mas quem ela é? puxou a Tomou, em verdade. da mão, com as marcações todas. Deixa comigo. E começou a novela. Tem lá a cena, etc, etc. E há uma confusão no último capítulo. E eis que a madrasta tentou agredir o menino. O menino foge, derruba um lampião de querosene lá e provoca um incêndio na casa. Fogo, claro. Pega fogo na casa e a personagem Megera, interpretada pela Zezé Fonseca, morre no incêndio, para a alegria dos ouvintes, que odiavam a personagem, a madrasta. Bem, a novela termina, último capítulo, etc, etc. E aí, de Noel, acredite se quiser, naquela noite, o apartamento onde vivia a Zezé Fonseca sofre também um incêndio. Aí verdadeiramente. Verdadeiramente. E a atriz Zezé Fonseca morre carbonizada Drástico, nesse tempo. Por isso que eu disse, é trágico, muito trágico. É verdade. Essa história verídica foi contada pelo Luiz Manuel, está aqui no meu livro. Certo. Quer dizer, a tristeza é essa, né? A vida imitando a realidade. É verdade. Né? É verdade. A fantasia imitando a realidade. Essa história é boa, que eu não me lembrava dessa história não, Roberto. O apartamento da Zezé é completamente destruído pelo incêndio. Porque a Zezé Fonseca era uma mulher muito culta. Ela tinha uma biblioteca em casa, ela tinha muitas revistas, muitos livros, recortes de jornais, e ela deve ter adormecido com o cigarro e devia ter bebido, já que ela vinha bebendo bastante nos últimos meses, e ela então acabou sofrendo esse acidente. Quer dizer, a mesma cena que ela havia protagonizado na véspera, ela morreu naquela noite. Que coisa. Foi noticiado pelos jornais, etc. E a coincidência que era a morte... A transformação da ficção na realidade. Realidade, exatamente. Pois é. Então é isso aí, essa história que eu queria contar para vocês. Mas Roberto, e aí, tem mais? Tem. Então vamos embora. Porque eu Tem uma história tô doido para mostrar um retrato que está aqui. Bom, eu quero mostrar a você, quero falar para você, que não é isso tudo que eu estou contando, não é fofoca, não. Não, é verdade. É verdade. Foram pessoas que me contaram e que eu agora reproduzo. Entendi. Histórias que estão no meu livro, que o rádio não que contou. Todo mundo pode adquirir o livro, né, Roberto? Pode. Como é que faz? Quem quiser adquirir a Era do Rádio Teatro, entra lá no Facebook, no YouTube, no Instagram, e lá tem um lugar escrito assim, a história do rádio. Clicou lá na história do rádio, aparece um local que você pode adquirir o livro pela Amazon. Isso. É o livro que já está na 2ª edição. E nós estamos já pensando, né, Roberto, com toda a liberdade que eu tenho com você, de fazer a 3ª, onde teremos um retrato nosso, né? Então, eu agradeço a sua sugestão, preciosa de sugestão. Muito obrigado. Mas eu, antes de fazer a 3ª, eu tenho que vender a 2ª. É verdade. Então você trata de comprar a 2ª, né? Faça aí. Aí a gente vai botar a foto, eu com o de Noel. Faça aí. De exatamente. preferência, ainda adolescentes, né? Novinhos, ou velhocentes. Como diz aquele slogan da Rádio MEC, clássica e atual. É verdade, é bonito. Muito bem. Agora, então... eu não posso perder a oportunidade, eu pedi, por favor, se inscreva no canal. Isso. Compartilhe, dê o like. Nós precisamos da sua ajuda. TV Carioca da Gema, a primeira TVcast do Brasil, programa diariamente, segunda-feira, As Coisas do Rio, com o Evandro Costa, o Arnaldo Mechas, a Cris Araripe, e terça-feira, de tudo um pouco, comigo e com o Carlos Borges. Quarta-feira, pode sim, com o Hilton Birrian
e o Mário Silva. Quinta-feira, Food História com Sérgio Frias. Sexta-feira, a nossa rainha Elizabeth Camarão, com É Desse Jeito. E sábado, sábado é nós aqui. A história do rádio, tá? História do então, rádio. por favor, se inscreva, compartilhe, dê o like e fale para todo mundo. Espalha para o mundo. Isso aí. Olha, as histórias que aqui contamos nesse História do Rádio, e hoje focaliza histórias que o rádio não contou, Isso. não são fofocas. Mas São mais histórias fofoca é o que verdadeiras. mais tinha, né, Roberto? Tinha muita fofoca. Muita fofoca. Muita fake news. Antigamente era mentira mesmo, né? Mentira mesmo. De uns tempos políticos para cá, é que isso passou a se chamar fake news, né? Fica mais sofisticado, influência né? Fake news. do idioma inglês, né? Mais sofisticado. Entre nós. Mas fofocas radiofônicas... Fofoca. Existiam muitas fofocas radiofônicas. E qual era o grande veículo de fofocas radiofônicas? Sim, Disse-me disse, fulano está com fulana. A revista do rádio. Tinha um grande mentor disso tudo. Revista do rádio. Revista que tinha uma tiragem muito grande. Muito grande, muito grande. Agora você vê, as pessoas gostam. É por isso, né, rapaz? As pessoas gostam de fofoca, saber da vida dos outros, né, Roberto? Dá muito saber. Isso dá audiência, né? Dá audiência e vendia a revista. Bota a revista. Mas tinha uma sessão na revista do rádio. Tinha. Como é que chamava? A Candinha. Mexericos da Candinha. Mexericos da Candinha. Né? Tem até uma... Você já saiu nesse mexerico da... Mexericos da Candinha. Alguém mexericaram você nessa? Não, eu não nem andava. Não estava. Mas nem daquele seu amor... Não. Você confessou há pouco aí? Hein? Não, porque nós éramos crianças, não tinha nada disso. Então tá bom. O negócio era os artistas famosos, né? Mas saía muita fofoca. Inclusive, Mexericos da Candinha. Até o Roberto Carlos gravou, o Erasmo, uma música que não fez muito sucesso, uma coisa assim, que falava dos Mexericos da Candinha, da revista do rádio, revista né? Do rádio. Mas, inclusive, até, por falar nisso, a revista do rádio, o Carequinha, né? Naquela música, elefante e menina, não sei se pega a revista do rádio e começa a se abanar. Exatamente. É isso mesmo. Revista do rádio. Revista do rádio, pois é. E eu até, posso já, Roberto? Claro. Posso? Eu quero mostrar a vocês o seguinte, eu até estou nessa foto, mas não tem fofoca, não tem Candinha, não tem nada. Tem efetivamente... Tem alguns fofoqueiros aí, né? É verdade. É verdade. Ainda bem, mas tem um fofoqueiro mora aí. Não sou eu não, mas o fofoqueiro principal está aqui, né? Mostra então, aí. Podemos falar? Posso escrever na fotografia? Muito bem. O Carequinha, essa fotografia foi tirada lá na então Rádio Guanabara, Bandeirantes hoje, né? Sim. Ali na 13 de maio. Senador Dantas. Não, 13 de maio, edifício Dark. Mas ele tinha era uma galeria. É uma galeria, ligando uma a outra. Senador Dantas com 13 de maio. 13 de maio, justamente. Exatamente. Então, ali no 25º andar, eu trabalhava lá. Eu apresentava, já falei isso aqui, apresentava o programa do Januário Ferrari. Linha de programação do Januário Ferrari. Que ele está exatamente nesta foto. É o primeiro. Aí, o Carequinha. Carequinha. É fácil, a referência é fácil, né? É triste isso, né? Pois exatamente. Carequinha é uma referência. O Hugo fica com essa inveja, entende? Mas ele diz que vai melhorar muito, eu concordo. Então, aqui, é o Januário Ferrari. O segundo era uma pessoa amiga do seu Januário e tal, que não era de rádio. E o do meio, bom, na ponta, na outra extremidade aqui, sou eu. E ao meu lado está o Ângelo Ferrari, filho do seu Januário Ferrari, né? Um grande publicitário. E no meio, exatamente, já que falamos de fofoca e de revista do rádio, Mexerico da Candinha, exatamente o Anselmo Domingos. Domingos. Que era o dono, o criador e dono, jornalista, dono da revista do rádio. Perfeito. E o Anselmo Domingos escrevia novelas para a Rádio Tamoio. Pois é, né? Novela religiosa. Aquela novela quer dizer, de religião, da religião para fofoca. Ele tinha um lado religioso. Fofoqueiro e um lado fofoqueiro. A gente tá brincando, né? Mas ele foi um grande jornalista, né? O Dinoel tá mexendo
fofoca porque tinha uma seção Sim. na revista do rádio que causava muito sucesso, que era uma revista de fofoca. Exatamente. O povo adora uma fofoca, Adoro uma fofoca. Adora uma fofoca. Pois é. E o Anselmo Domingos criou um personagem, né? A Candinha, que era uma figura fictícia, né? Era uma figura fictícia, mas efetivamente era até muito meu amigo. E quem escrevia normalmente essa coluna era o, infelizmente falecido recentemente, Roberto Reis, que era um jornalista também. Conheci que também. trabalhava também na Rádio Guanabara na época, como jornalista, né? Um bom jornalista. E o Roberto, que era o encarregado das fofocas. Agora, como ele arranjava tanta... Porque eu acho que já tinha uma mentirinha ali, né? Tinha. Que ele arranjava muita fofoca. É. Que a revista era semanal, né? Semanal, tinha que alimentar tudo isso. É muita fofoca, né? Eu acho que ele criava fofoca. É. Né? O povo adora uma fofoca, né? Adora uma fofoca. Eu fico vendo aí, né? Até na política, né? Essa coisa de falar, inclusive, das primeiras damas, né? O Chico Anísio já dizia, Maria Tereza, tu continuas a mesma. Você lembra disso? Da mulher do João Goulart, né? Exatamente. É. Então, mas voltando à fofoca... Essa foto aí é importante, né? histórica. Porque tem figuras do rádio aí emblemáticas. Que história. E o homem que criou a revista do rádio. Exatamente. Que era uma publicação que esgotava. Olha, a revista vivia de vendagem, de tiragem. Porque não tinha publicidade quase nenhuma. Não existia muito isso, e né? todo mundo comprava. E parece que era semanal, né? Semanal. Puxa, alimentar fofoca semanal... Tinha que ser fofoqueiro. Tinha que ser fofoqueiro. Mas era a única maneira do público ter acesso às fotos dos radialistas, dos personagens, ali na revista, ou era a alegria ou a decepção, né? Porque eu vi um cara com uma voz maravilhosa. Chegava lá, a fotografia decepcionava. Exatamente. Né? Ou então, às vezes, também é o contrário, né? Uma pessoa com voz feia... Exatamente. Servia até para inspirações românticas. Exatamente. Né? Mas então foi bom que você trouxe essa foto aí para nós. Posso tirar do cartaz? Pode tirar? Então, tá bem. Muito bem. Mas tá aí. E vamos encerrar o nosso programa. Vai acabar já? Contando. O que é bom dura pouco. Tá tão bom. Olha, eu tenho uma história que o rádio não contou e que foi depois tornada, revelada anos depois. E tem como personagens o homem que trouxe o rádio para o Brasil, professor Edgar Roquete Pinto. Edgar Roquete Pinto. A segunda personagem, a Maria Beatriz Roquete Pinto, Boiunga, que é filha do professor Roquete Pinto. Mãe do falecido Cláudio Boiunga, grande jornalista. Trabalhou na TVE, né? Muito tempo. Muito bem. Grande profissional. Muito bem. E também outro personagem importante aí é o Francisco. Que é fofoca, desculpe. Diga. Já que é fofoca, mas fofoca real. O Cláudio Boiunga era casado com a Vera Barroso, grande apresentadora da TV também. Exatamente, bem lembrado. Eu até não lembrava mais disso. Pois é. É que você não é fofoqueiro, né? Não. Mas olha, e o outro personagem que participa dessa história que eu vou contar agora, que o rádio não contou, é o Francisco Alves, o Rei da Voz. O Rei da Voz. Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte, a Maria Beatriz Roquete Pinto vai contar essa história para vocês. Eu consegui essa gravação no Museu da Imagem e do Som. Vai aí meu abraço a Márcia, que nos cedeu essa gravação, que é a gerente do museu, que é a voz da Maria Beatriz Roquete Pinto contando como foi essa história. É uma fofoca? Não. Meio fofoca. A história aconteceu. Então a história aconteceu. Só que na época não foi revelado. Entendi. Só se tornou público anos depois. Entendi. Aconteceu o seguinte, tinha no início do rádio, no início da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, no tempo do Roquete Pinto, os artistas iam lá, se apresentavam, cantavam, era tudo assim muito informal, né? Até a era do Cazé, do Ademar Cazé, ter colocado o rádio em meios mais profissionais. Uma noite, tinha um programa de rádio com a participação de diversos artistas, inclusive do Francisco Alves.
E era um programa noturno. E o Francisco Alves preparou a música, e chegou lá na hora, ele trocou a música, resolveu cantar outra música. Quando ele começou a cantar a música, o professor Roquete Pinto, que estava escutando a rádio era dele, ele estava já em casa, claro. e, relaxando, e ele escutou o Francisco Alves anunciar. E agora eu vou cantar uma música em primeira audição. É uma música que eu fiz juntamente com outros artistas, com o Newton Bastos, o Noel Rosa e o Ismael Silva. Você vê uma dupla, um trio de compositores. Grande. Ismael Silva foi o fundador da primeira escola de samba do Brasil, Isso. do Rio de Janeiro. O Newton Bastos, grande compositor, Noel Rosa, não preciso dizer mais, e o próprio Francisco Alves. Compuseram a 5 mãos, um samba. O samba era um samba gostosinho, alegrezinho, mas só tinha um problema. Ele tinha um final, um refrão, que o Francisco Alves e o coro diziam assim: eu quero uma mulher bem nua, eu vou cantar na rua, eu quero uma mulher bem nua. Essa música, quando o Noel Rosa, quando o grupo começou a cantar, e o Francisco Alves cantando, o professor Roquete Pinto, quando escutou isso, estava em casa, eu quero uma mulher bem nua, ele ligou pro transmissor da rádio. Mandou tirar do ar. Que era o Labre. O Labre, tira a rádio do ar agora. Tirou. Acertei. Aí o chefe é chefe, né? Tirou a Manda rádio quem do ar. pode e obedece quem tem cabeça. Exatamente. Bom, eu vou contar, vou deixar que a própria Maria Beatriz Roquete Pinto conte essa história nessa gravação que eu tenho aqui mostrar para vocês. Vamos lá. Uma gravação muito importante na voz da própria Ana Beatriz Roquete Pinto, em que ela conta essa história. Vamos lá. Vamos lá. Mas nessa ocasião, tinha feito o programa e era o Chico Alves, que é um dos cantores que ia cantar, Ana Albuquerque Melo, era Gesi Barbosa e outros que não me lembro agora. E esse dia eu estava em casa assistindo o programa, como eu sempre fazia, eu ia para casa, ficava assistindo para ver se corria tudo bem. E de repente o Chico Alves, não sei porquê, mudou o programa e pôs uma música, um samba que cantava: eu quero uma mulher bem nua. Ele, quando ele disse, a estação saiu do ar, porque o papai tinha um telefone direto com a estação. Aí o telefoneiro João Labre Júnior, que era o nosso técnico, ele disse: o Labre, se foi Dona Beatriz, não adianta mais nada. Doutor Roquete ligou, diga se o senhor que está cantando, que o que ele quer, eu quero, todo mundo quer, mas não se canta pelo rádio. Tira a estação do ar. Oh, que depoimento Tirou fantástico. a estação do ar, né? Que depoimento Tem a filha fantástico. do Roquete Pinto contando a história, né? A mãe, vamos repetindo aqui, a mãe do Cláudio Boiunga, daquele Cláudio nosso Boiunga. colega lá da TV Educativa, brilhantíssimo Cláudio jornalista, Boiunga. que infelizmente já nos deixou. Exato, porque... Marido da Vera Barroso. Né? Exatamente. A Maria Beatriz Roquete Pinto Boiunga. Boiunga. Ela casou, pegou o nome do Do Cláudio, marido, né? Do marido. Então, o professor Roquete Pinto ligou pro transmissor e tira a rádio do ar agora. Tira. E ele, o Labre, que era o operador, Não, manda quem pode, obedece quem tem cabeça. tirou na amigo. hora. Não tem Aí jeito. o Labre ligou para Maria Beatriz, ou a Maria Beatriz ligou para ele. O que está acontecendo? Que a rádio saiu do ar. Não, o professor Roquete Pinto mandou tirar do ar. Agora não tem mais jeito. Pois é. Tirou a rádio do ar. Bom, eu quero uma mulher bem nua. Eu vou agora... Bom, aí naturalmente vocês estão querendo ouvir a música, né? Evidente. Essa música Ah. não foi ao ar pela rádio do Roquete Pinto. Certo. Mas vai agora aqui pela Na TV, TV Carioca Carioca, da claro, gente. que beleza, E vocês que vão joia. ouvir um samba intitulado Nem é Bom Falar. Nem é Bom Falar. Escrito por... composto por Francisco Alves, Ismael Silva, que é o fundador da primeira escola de samba do Rio de Janeiro, o Newton Bastos, grande compositor, Noel Rosa. Claro. Que time, né? Que time. Eu tenho a impressão que os caras saíram lá do Café Nice e foram entrar ali pela Rua da Carioca
Tudo que era doidão, pet. tudo já é doidão, já é Vamos doidão. cantar. Então, Francisco Alves, vamos ouvir em primeira audição. Exatamente. Né? E foi o samba. E o Roquete Pinto mandou tirar do ar. Bom, vocês querem ouvir a música? Vamos ouvir o sambinha. Claro. E o Hugo vai botar aí esta gravação histórica. Nem tudo que se diz, se faz, eu digo e serei capaz de não resistir, nem é bom falar de a orgia se acabar. Nem tudo que se diz, se faz, eu digo e serei capaz. Mas é no final da segunda parte que Francisco Alves exclama: eu quero uma mulher bem nua. Tu falas muito, meu bem, e precisas deixar. Tu falas muito, meu bem, e precisas deixar. Senão eu acabo dando pra gritar na rua. Oh, eu quero uma mulher bem nua. Nem tudo que se diz, se faz. Bom espetáculo, hein? Aqui hoje em dia Não precisa estamos. pedir. Não. Não precisa dizer que quer. Já tá lá, né? Já tá como dizia o Januário de Oliveira, tá aí o que você queria. Tá aí o que você queria. É. Mas olha aqui, nós vamos falar dos anos 20, né? Vamos. 1920 era outra cabeça. verdade. Você dizer certas coisas no rádio, se ele chegar no rádio e dizer que quer uma mulher bem nua, hoje em dia não tem problema nenhum, Não né? precisa querer. Foi sem querer. Não Não precisa querer. Não Não precisa querer. Que o ato já está cometido. Como diz o samba, né? Nem é bom falar. Então, mestre Roquete, desculpe, você não botou essa música no seu programa, mas nós colocamos aqui na TV Carioca da Gema. Exatamente. Não é? Então, meu filho, vamos ficando por aqui. Acabou, Roberto. Eu quero uma mulher bem nua. Não tem mais história, não, Roberto? Não tem história mais. Estava tão bom. E ainda falamos das fofocas. Que é bom, dura pouco, né? É verdade. Então, ainda bem, né? Nós não tocamos, o Roquete Pinto não tocou essa música na rádio dele, e nós tocamos aqui, né? Pronto. Afinal, história é história. Sem dúvida. Né? Bom, concluímos aqui esse programa que falou de histórias que o rádio não contou. Para quem não viu o primeiro programa, quero dizer, o programa da semana passada, que isso aqui é um rádio invictus do final dos anos 40, do pós-guerra. Porque no pós-guerra, muita coisa aconteceu tecnologicamente herdado da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E foram válvulas menores, esquemas menores, reduzidos, que possibilitaram a produção de rádios e a venda de aparelhos de rádio menores, mais compactos. Isso. Porque o rádio foi invadindo a casa das pessoas e já não se justificava mais ter aquele rádio grande que seus avós tinham, tamanho de uma máquina de lavar roupa, né? Grande, pesado. Já se queria rádio para levar para o quarto, para levar para a varanda. E tinha, detalhe, tinha que ligar na tomada. Na tomada. Não tinha bateria, não. Válvula, né? Válvula, tomada. Isso. Né? E o pessoal chamava de rádio de rabo quente. Rabo quente. Porque ele tem um transformador nele que transforma a corrente alternada em contínua e ele esquenta muito. Isso. Por isso você ligava o rádio. Hoje você liga o rádio, ele sai falando na hora. Você tinha que ligar o rádio, né? esperar 1 minuto para esquentar, etc. Aí essa altura, aí vem o som. Então isso aqui é uma relíquia do final dos anos 40, um rádio do pós-guerra, já bem reduzido, bem mais portátil, vamos chamar assim. Exatamente. Bem portátil. Entre aspas, né? Entre aspas. Porque os transistorizados que vieram posteriormente, e hoje nós temos aqui pois é. Isso aqui, tudo aqui. Mas eu me lembro que o primeiro rádio, assim, portátil, tinha uma marca Spica. Você lembra disso? Spica japonês. Não era? Transistorizado. Ali já era transistorizado. Transistorizado. Aí sim, era transistorizado. Já era desse tamanho. Não era eletricidade, era
Já era era pilha. A pilha, exatamente. Não era nem bateria, era pilha. É verdade, né? é isso. Então, amigos, concluímos aqui a segunda parte desse programa. Fizemos aqui a história que o rádio não contou na semana passada e essa semana aqui, que revelou para vocês histórias que o rádio não contou. Algumas dessas histórias sumiram na poeira do tempo, mas o canal, aqui a TV Carioca da Gema, resgata para vocês essas histórias que o rádio não contou, umas presenciadas pelo Di Noel, outras presenciadas por mim, outras a gente ouviu falar, né? Mas são histórias que realmente aconteceram e que sumiriam na poeira do tempo se não nós... fosse o seu resgate. Esse resgate aí. Exatamente. Não é? Exatamente. Ficamos por aqui? É uma pena, né? É uma pena. Pois é, estava tão bom o papo. Mas é assim mesmo, né? Tudo que começa, termina. Vai terminar. Como dizia o Chacrinha, o programa só acaba quando termina. É. E agora o que aconteceu aqui? Agora acabou. Terminou. Terminou. Então... Saudações radiofônicas. Vamos em frente.